Pessoal, hoje nós estamos aqui nessa segunda reunião do primeiro encontro do Laboratório de Estudos dos Protestantismos, o LABEP, e do RECULT, né, Grupo de Pesquisa História, Religião e Cultura Material, da Universidade Federal do Maranhão, e o LABEP, Laboratório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Né? Hoje a gente vai continuando, né, essas reuniões, esses grupos de estudos sobre os protestantismos no Brasil. Hoje a gente vai falar dessa relação dos protestantismos e o Brasil colônia, né? E aí, para isso, nós temos aqui como expositora a professora doutora Elisete da Silva, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana e professora aposentada da Universidade Federal da Bahia, né, uma professora que tem experiência nessa área de estudos inquisitoriais e protestantismos. Um dos textos, inclusive, passados para o nosso debate de hoje é de autoria da professora Elisete, e como debatedores nós teremos o professor doutor Rogério Veras, professor da Universidade Federal do Maranhão, e o professor doutor Vaigim de Almeida, da Universidade Federal do Tocantins, que também estão com a gente. A professora Elisete, para a exposição dela, ela vai ter cerca de 30 minutos, né, para poder expor, e depois cada debatedor tem mais 10 minutos. E aí depois a professora Elisete pode responder, né, as, enfim, provocações e colocações dos debatedores, e depois o debate fica aberto para os demais participantes do encontro. Então é isso, agradeço, né, imensamente aos professores que aceitaram o convite de estarem aqui conosco hoje, e espero que tenhamos um debate muito proveitoso e enriquecedor para todos nós. Então, professora Elisete, passo a palavra para a senhora e, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos e todas, quero agradecer o convite, especialmente do professor Lindon, que me repassou o convite desse grupo, e dizer que é uma temática muito instigante falar do protestantismo hoje no Brasil. É atualíssimo, embora eu vá falar nesta tarde do protestantismo no período colonial e no imperial. Mas, historicamente, os desdobramentos estão aqui e nós estamos vivendo no nosso cotidiano da pandemia e do pandemônio político. Para início de conversa, né, quero dizer que disse já Lindon no início que são 4 séculos de história em meia hora, né? E eu sou uma professora muito exigente que tem que demonstrar as fontes. Então, eu vou fazer um esforço para ser breve. Marco, você me avisa quando tiver 5 minutinhos, né? Bom, estamos trabalhando esse tema da história do protestantismo, vocês mesmos colocaram na proposta, é uma história cultural. Uma história cultural que faz interfaces com a história das religiões, e eu, pessoalmente, tenho trabalhado também com a sociologia da religião. A sociologia no sentido de como ela pode ser aplicada, né, em aspectos. Aí, ó, o Marco já está mostrando aí, ele é todo organizado, já fez bonitinho. Muito obrigada, está lindo. No sentido de que a religião faz parte da história e estes diversos formatos da religião, eles também têm uma sociologia, né? Eles estão em processo de transformação, eles estão em processos de conflitos e acomodações. E foi exatamente o que aconteceu com o protestantismo no Brasil, né? E aí eu trabalho com alguns conceitos, especialmente de campo religioso, do Bourdieu, no sentido das disputas no campo. E como esse campo religioso, ele
também faz interfaces com os outros campos, né? Bom, o termo protestantismo é bem polissêmico, todo mundo já sabe disso, eu vou adiante, né? Aqui no Brasil, os protestantes foram apelidados de crentes em alguns lugares, aqui no Nordeste é crente, no Rio é os Bíblia, né? Os evangélicos, e aí hoje a grande imprensa coloca todo mundo no mesmo barco, né? Mas nós sabemos que não é assim. Então, é um termo muito polissêmico, mas o que tem de comum é que nos leva à reforma protestante, o que tem em comum, né? E a reforma como um movimento que cindiu a cristandade, como nós já vimos na primeira aula desse curso. Bom, as guerras religiosas em decorrência da reforma, elas perpassaram mais de um século na Europa, e os desdobramentos dessa guerra religiosa chegam ao Brasil. Essas guerras religiosas pós-reforma, os desdobramentos dessa guerra chegam ao Brasil no período colonial. E eu quero chamar bem a atenção, porque normalmente a grande imprensa ou pessoas que querem só falar dos evangélicos como se fosse um grande grupo, né? Ou todos no mesmo barco, pensam que os protestantes chegaram na década de 80 do século passado, ou alguns dizem no século XIX, mas os protestantes estão aqui na primeira hora, no século XVI. E é exatamente deles que eu quero falar, né? Nesse primeiro momento desta nossa palestra, né? No caso específico das guerras na França, divide entre papistas e reformados ou huguenotes, né, os franceses. Todos sabem que a noite de São Bartolomeu é a noite de um grande massacre de protestantes. A guerra era guerra, não era guerra apenas simbólica ou de representações. Eram guerras no front. E guerras que não só estavam envolvidas questões teológicas, mas questões políticas, questões econômicas, né? E aí eu quero dizer que quando eu estudo religião e o protestantismo, eu estudo nessa perspectiva. O protestantismo, nem nenhuma religião paira solto no ar. O protestantismo e qualquer religião está circunscrito à historicidade, a um contexto histórico. E o contexto da reforma é o mesmo contexto da expansão mercantilista, é o contexto das colônias, da colonização, é o início da transição para o capitalismo. Tudo isso é o contexto da reforma, é o contexto do renascimento, enfim, né? A reforma ou as reformas, e aí vem a contra-reforma católica, o Concílio de Trento, tudo que já foi discutido no passado, na aula passada, na palestra passada. Então, essa guerra da França pode passar, Marcos. Essa guerra religiosa na França, que Calvino tem que sair da França, né? Se refugiar na Suíça, e outros franceses huguenotes vêm se refugiar na América Portuguesa, a terra Brasilis, né? E aí já falei da expansão, né, comercial, e a burguesia protestante também está ávida de lucros, também está ávida pelos mercados coloniais. Não é só a burguesia ibérica católica, os portugueses e os espanhóis, mas a França, a Inglaterra, os Países Baixos, que hoje a gente chama de Holanda, todos eles também estavam interessados nos produtos coloniais. Então, forma-se um grupo
vamos dizer, dois grupos beligerantes, já falei, os papistas e os huguenotes. Papista era uma forma como os protestantes desse período se reportavam aos católicos, né? Então, um grupo desses calvinistas, liderados por Villegagnon, no caso são huguenotes, eles eram seguidores, mais especificamente, de um cavalheiro chamado Hugues, né, em francês. Eles resolvem vir para Guanabara, e aí eu estou me valendo de uma fonte que é riquíssima, que é o Diário de Viagem de João de Lery, né? E ele diz que vem para um país longínquo, onde pudesse livremente servir a Deus, de acordo com o Evangelho reformado, mas ainda preparar um refúgio para todos os que desejassem fugir às perseguições. As perseguições que ocorriam na Europa, que ocorriam na França. Então, essa burguesia francesa se organiza num partido, né, o Partido Protestante, e amálgama, mistura propósitos mercantis e espirituais na famosa França Antártica, né? E aí o pessoal da semana passada falou assim, bem assim, o que foi que disse a historiografia, né? Falou das invasões francesas, mas não falou que eles vieram aqui e instalaram uma igreja reformada com toda a estrutura de igreja reformada, né? Bom, Lery, mais uma vez, né? Ele quer estabelecer o serviço de Deus aqui na colônia e também evangelizar os indígenas, que ele chama de os selvagens que habitam esses países da América Portuguesa. Pode ir em frente. Bom, há uma polêmica se Villegagnon pediu ou não pediu os pregadores a Calvino. O certo é que tem cartas, tem documentos que comprovam, né? Mas fez parte, vamos dizer assim, da disputa de narrativa posteriormente, inclusive com TV. TV é um católico, né? Um religioso católico que desse período que também escreve as singularidades da França Antártica, falando desse período dos franceses aqui. Bom, então os primeiros cultos são organizados a partir de 1555, na Guanabara, e adotam a confissão de fé chamada Confissão da Guanabara, que é uma confissão calvinista. Então, os pastores Richier e Chartier, eles vêm com um propósito de pastorear esses huguenotes que estão aqui e converter os indígenas. Eles têm um propósito proselitista, né? Convertê-los às doutrinas reformadas, né? Como está aí. Bom, Lery, ele, embora chamasse os indígenas de selvagens, ele tem um outro olhar. Depois eu vou passar para vocês um texto que eu escrevi, saiu numa revista SEI, sobre a questão da interculturalidade. E aí eu pego Lery, Hans Staden e o TV, que eu já falei, para fazer uma análise comparativa, como eles viam os indígenas e como eles trataram os indígenas enquanto sujeitos a serem evangelizados e catequizados. No caso, a ótica protestante de Lery e Staden, e no caso de TV, na ótica católica. Então, Lery achava que o evangelho era universal e que, como estava na Bíblia, era para ser pregado a todos, inclusive os indígenas da América Portuguesa. Pode continuar. Bom, as querelas doutrinárias que eu já falei, as disputas, elas vão repercutir nessa igreja reformada da França Antártica, e aí huguenotes e católicos vão começar a querelar, vão começar a discutir
E o próprio Villegagnon está dando um eco, ou vocês estão ouvindo bem? Tá bem? E o próprio Villegagnon se arrepende, volta ao catolicismo e quer que todos os huguenotes, os protestantes, voltem ao catolicismo, né? Obrigada. Então, os calvinistas perseguidos, eles reafirmaram as suas doutrinas e disseram que não voltariam atrás, mesmo que custasse a vida. E custou, né? A tragédia da Guanabara é um documento riquíssimo, quem quiser ler, para se entender esses protestantes, as guerras religiosas e como elas chegam aqui. Eu vou dizer o texto depois, deixa eu continuar, senão acaba meu tempo. A tragédia da Guanabara, escrita por esse francês, Jean Crespin, em 1564, né? Uma década depois, ela já está sendo escrita, né? Está traduzido também no português antigo, né? Então, essa presença calvinista na Guanabara, no Rio de Janeiro, encerrou belicosamente, por quê? Porque era uma colônia de Portugal, o Brasil, e Portugal tinha o monopólio da fé também, né? Então, as querelas se reportam ao Brasil, à França, Villegagnon volta e é apelidado de o Caim da América, Caim é o traidor, né? Léry, que mata os irmãos também, né? Porque ele mandou matar os protestantes que se recusaram a abjurar da fé, né? E Léry fez amizade com os indígenas, ficou aqui, os indígenas trataram ele muito bem, né? E ele retorna à Europa, se consagra pastor. Na época ele não era pastor ainda, ele era um jovem sapateiro, e nos lega esse texto maravilhoso que eu já falei para vocês, que eu estou me baseando para fazer essa palestra, que é o seu diário também, Jean de Léry. E em 1566, Mendes Sal, governador-geral, que morava na Bahia, expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Bom, em frente, não vou falar dos franceses do Maranhão, não, lindo. Os calvinistas nas terras do açúcar, né? Os Países Baixos, a Holanda de hoje, especialmente as províncias calvinistas do norte, eram assim que eles se autodesignavam, porque o sul era católico, o sul é o que é hoje a Bélgica, e mais uns pedacinhos ali de Antuérpia e por ali, né? Eles lutam contra o Império dos Habsburgos, contra a Espanha, se tornam independentes e começam vamos dizer assim, a reivindicar os lucros do comércio de açúcar que cristãos novos e holandeses, esses dos Países Baixos, estão fazendo no Brasil desde o início do período colonial. Alguns historiadores desse período falam que aquele engenho dos Erasmus em São Paulo, na região de Santos, na verdade, era um engenho de holandeses, e que Hans Staden, quando é liberado pelos indígenas, ele vai para lá, para esse engenho, até encontrar um navio que o leva de volta para a Europa, para os países, primeiro para os Países Baixos e depois para a Alemanha. Bom, então, essa Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais, a gente fala muito das Índias Ocidentais por causa das invasões, as chamadas invasões holandesas, de novo, né? Passa na bibliografia geral da historiografia nossa. As invasões holandesas, mas também se esquece que esses holandeses eram calvinistas e o propósito tanto das províncias, tanto da Companhia
das Índias Orientais quanto das ocidentais, que vêm para o Brasil, era, ao mesmo tempo, romper o monopólio do comércio ibérico, e aí não vamos esquecer da União Ibérica. Portugal e Espanha estão juntos aí, a monarquia ibérica católica, né? E eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, e por isso mesmo, Hugo Grotius, que é um desses calvinistas, considerado assim o pai do direito internacional, quando ele escreve esse livro, O Mar é Livre, e se foi Deus que fez o mar, todo mundo tem acesso, não só os ibéricos, não só os católicos, que estão sob a égide do Papa, da autoridade papal. Então, se tinha liberdade dos mares, vamos aos mares. E é isso que os holandeses fazem, né? Eles têm várias investidas na Bahia antes de 1624, mas eu só vou falar de 24, que é quando eles demoram mais, aportam aqui na Bahia de Todos os Santos. Eu estou na Bahia, hein? Por isso que a Bahia é aqui. Eles se apossam da Bahia e o cobiçado açúcar que eles faziam comércio e que foi negado agora pela Espanha, porque acabada a guerra, a Espanha proíbe que os holandeses, os cristãos novos que estão em Holanda, cristãos novos, todo mundo está me entendendo, são judeus convertidos que são expulsos de Portugal e vêm para o Brasil e fazem uma grande rede de comércio com a Holanda, com os Países Baixos, né? Então, eles ocupam Salvador por um ano. Nesse ínter, eles se apossam do açúcar, promove o castigo dos papistas, prende os jesuítas, os franciscanos, e o governador-geral é deportado para a Holanda, né? E quem relata tudo isso, tanto os textos do Padre Vieira, os holandeses também têm muitas referências, né? Há muitos textos, inclusive traduzidos, eu vou falar de alguns desses, né? E já nessa armada de 1624, vem alguns pastores calvinistas com a tarefa de fazer missão no Brasil, na terra do açúcar, como eles chamavam, né? Então, há um famoso, que é o Enoch Stertenius, estou fazendo uma pronúncia em latim, viu? Nem em holandês, não. Ele faz um sermão público de ação de graças a Deus pela conquista da Bahia. E aí eu estou citando o Peter Heine, que é o Bambambam, o capitão da frota, né? Que diz o seguinte, que a população de tão apavorada fugiu, e isso é um sinal da ajuda miraculosa do Senhor, que pelo seu braço forte afastou de nós os nossos inimigos e os seus bens nos deu como despojo. Isso ele está citando a Bíblia. Isso é Peter Heine, né? Bom, a defesa vai ser feita, já que o governador está preso na Holanda, pelo bispo católico Dom Marcos Teixeira. Tenho que dizer que é católico, porque na igreja anglicana tem bispo, hein? E na igreja metodista também tem bispo. O bispo Dom Marcos Teixeira, né, que conclama os fiéis a defenderem o rei e a fé cristã contra os hereges, né? E aí tem uma citação do Padre Vieira, que diz que o herege invasor saqueou templos e mosteiros dedicados ao serviço divino para suas abominações e heresias. Esse é o famoso Padre Vieira, que está aqui na Bahia, nesse período jovem, ainda é um jovem, antes de voltar para Portugal e ser também delatado na Inquisição, né? Então, não há tempo. Quem que escreveu aqui? Jaqueline. Eu não li, Jaqueline, foi o que você escreveu. Que não tem bispo onde? Na igreja luterana? Não consegui ler. Depois você me pergunta.
Então, há uma luta de representações, e essa luta de representações não é só simbólica. Há batalhas navais na Baía de Todos os Santos, e os holandeses são derrotados. O herege invasor é derrotado, como disse o padre Vieira. Mas os holandeses não desistem do Brasil. Eles voltam, ocupam Olinda, e no primeiro dia que eles chegam, eles também citam a Bíblia e faz um lindo sermão, dizer que o Brasil é um paraíso. O Brasil era realmente a terra do açúcar, era o paraíso, e aí eu estou citando o Bess, que é um pastor que escreve a Olinda Conquistada, né? Que está traduzido também, que pode ser lido em bom português. À tarde fez as preces e uma prédica sobre o texto do Êxodo, capítulo 17, e tanto antes como depois, o Salmo 14, uma pia oração. Esse texto bíblico narra a conquista dos amalequitas pelos hebreus, da terra dos amalequitas, rumo à terra prometida. Então, o Brasil é a terra prometida. Então, estão aí o nome dos pastores, que dessa primeira leva, né? O reverendo Pistorius, Latônios, Martini, Bess, né? E eles vêm, o Bess diz com todas as letras, ele vem não só para honrar a República é a República dos Países Baixos, e desejava a pregação da Santa Palavra Divina e a salvação das almas de muita gente, né? De novo, estão amalgamados aí desses projetos, tanto na Companhia das Índias Ocidentais, quanto dos franceses, da França Antártica, interesses econômicos e interesses religiosos. Eles se amalgam, né? É difícil você separar onde está um e começa o outro, eles estão juntos. Então, os holandeses transformaram os templos católicos em santuários calvinistas, como fizeram aqui na Bahia, fazem cultos com a liturgia reformada e fazem proselitismo. E aqui ele cita que muitos pretos e pretas também vinham e eram batizados na Igreja Reformada, inclusive os indígenas. E aí eu estou me referindo, né, aos textos do professor Franz Schalvi, que a minha pronúncia é péssima, mas os alunos dele, né, lá em Recife, ele deve estar velhinho, mas eu soube que está ainda vivinho. Ele era chamado de professor Chiquinho, lá em Recife, no seminário presbiteriano. E ele fez estudos muito ricos, historiográficos, sobre a presença desses holandeses na população indígena de todo o Nordeste, e chegaram a fundar igrejas indígenas. E aí eu estou citando dois indígenas da família Paraupaba ou Paraupeba, vocês vão encontrar as duas formas. Eles foram levados para Leiden, estudaram teologia, foram instruídos nas doutrinas reformadas e voltaram para serem predicantes entre os indígenas, pregadores evangelistas. Pode passar. Bom, aí vem Maurício de Nassau, que todo mundo pensa que era bonzinho, era pero no mucho, né? Pelo menos deu liberdade religiosa, né? Então, as missões calvinistas se consolidam tinham 21 aldeias que tinham missões, e aí eu estou citando vários pastores que faziam essa missão. Esse Doresler e Eduardos e o Soler, eles vão fazer um catecismo trilingüe, em tupi, em holandês, em português, um português meio hispânico, tem que ser dito, né, misturado com espanhol. Vicente Soler era um espanhol, ele não era francês nem holandês, ele é espanhol. E eles vão fazer catequese aos indígenas, sim. E
não à toa, na guerra de expulsão dos holandeses, muitos desses indígenas, desses grupos, chamados de brasilianos, se passaram para o lado holandês e fizeram a guerra contra os portugueses. Mas, como eu disse que Nassau não era tão bonzinho assim, império no mútuo, porque há um embate, os calvinistas tradicionais, ortodoxos, não estavam 5 minutos e eu nem acabei. Que isso, Marcos? Tá, vou acabar. Os holandeses, né? Eu estou citando aí o Frei Calado. O Frei Calado é um religioso católico que visitava Nassau e tinha longas palestras em latim com Nassau e disse que ele não era tão ruim assim. Ele permitia os ofícios, as sinagogas dos judeus e os católicos também, e era um homem inclinado ao bem. Eu costumo dizer que Nassau, uma hora da reunião, vamos em frente. Vamos em frente, Marcos, né? Então, Nassau volta, porque Nassau queria fazer de Recife a Holanda, né? Uma corte, né, europeia, cheia de intelectuais, de estudiosos, e vieram muitos estudiosos, muita gente para servir a esta terra Brasília, ou a Nova Holanda, como era chamada, né? Bom, eu vou em frente, porque meu tempo está acabando, né? Acabou, teve a guerra, vamos em frente, Marcos. Já falei dos indígenas, né? Vencidos os holandeses, em 1654, a igreja foi extinta, porque pelo padroado régio, só a igreja católica deveria existir na terra Brasílis. E o templo calvinista que eles fundaram lá em Recife foi doado aos jesuítas pelo capitão Francisco Barreto, que fez a guerra fatal chamada a Guerra dos Guararapes, os protestantes e a Inquisição. Eu só vou dizer duas coisas. Teve Inquisição no Brasil, sim, só não teve tribunal, mas várias visitações, pelo menos 3, e nessas 3, vários protestantes chamados luteros foram denunciados como protestantes, alguns foram para os estaus, para a prisão inquisitorial em Lisboa, e outros abjuraram da fé, como um famoso chamado Abraão Cabalhão, que eu estou estudando agora, a partir do meu pós-doutorado, estou estudando esse cavalheiro. Vamos em frente, Marcos, eu só tenho 3 minutos? Pode ir em frente. Vamos, não vou, já falei da Inquisição, agora vamos passar para o século XIX. Aí depois vocês olham os slides e veem, né? Mas o que eu queria chamar a atenção da Inquisição é que a Inquisição é sempre tratada nos livros didáticos de uma forma muito rápida e rasa, né? E também se criou a ideia de que a Inquisição só perseguiu os cristãos novos, os judeus convertidos que estavam aqui. Não, também persegue os protestantes. E eles estavam aliados, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista das relações comerciais, como eu já disse no início. A grande indústria açucareira, os capitalistas eram os holandeses, os calvinistas. Quem fazia a distribuição do açúcar do Brasil, de Portugal, atravessando Portugal no comércio chamado triangular, era a Holanda da Europa. Bom, os protestantes no Império, e aí, você vai me dar mais quantos minutos, lindo? Lindo não, João Lisboa. Me dê mais 10 minutos para eu terminar, João. Pode ser? Vera Natália quer 50? Não, só 10.
Bom, os protestantes no período imperial. Sem problema, professora, 10 minutos. Certo, obrigada. Bom, sumiram os protestantes, eles só voltam de forma sistemática no século XIX, né? Então, que fatores de ordem econômica e política vão, de fato, permitir essa presença protestante? Aí eu estou falando da abertura dos portos às nações amigas, e ninguém vai esquecer da aula de História do Brasil Colônia. A nação amiga é a Inglaterra, né? Porque o resto é a França, o resto é Napoleão, que obriga a família real a fugir para o Brasil, em 1808. E a primeira coisa que eles fazem é abrir os portos aqui na Bahia, depois no Rio de Janeiro, né, para o comércio dos britânicos. E quem são os britânicos? É a Inglaterra protestante. E a Inglaterra protestante, nos acordos que vai fazer com o governo joanino, um deles é o Tratado de Comércio e Navegação, ou Navegação e Comércio, que declarava: os vassalos de Sua Majestade Britânica, residentes nos territórios e domínios portugueses, não serão perturbados, inquietados, perseguidos, molestados e tudo mais por causa de sua religião. E terão liberdade de consciência. A partir daí, eles começam a fazer templos em toda a costa, não só no Rio de Janeiro, estou citando aí a Christchurch, de 1819, a da Bahia, de 1821, a de Recife, de Belém, enfim, né, toda a costa brasileira, que o comércio britânico vai ser hegemônico até praticamente a Primeira Guerra Mundial, eles vão fazer igrejas anglicanas, eles, os ingleses, né? E eles estavam sob a ordem, claro, da Igreja da Inglaterra, lá na Inglaterra, mas havia uma diocese aqui na América do Sul, que era a Diocese das Malvinas. Eu sou politicamente correta. Falklands, né? Em Buenos Aires, que abarcava as capelanias inglesas no Brasil. Bom, os anglicanos não tinham nenhuma intenção proselitista, eles fizeram cultos em inglês todo o tempo, só pararam de fazer cultos em inglês em 1860. Esse Holden faz uma escola dominical em português aqui, descumpriu os acordos diplomáticos, e o templo que tinha aqui na Bahia, em Salvador, belíssimo, que foi derrubado, né? Na Vera Natália não viu que ela é jovem, só eu que sou mais velha que vi. Ali no Campo Grande, o Campo Grande, inclusive, é o Campo Grande um jardim lindo, belíssimo, feito pelo reverendo Parker, um dos primeiros reverendos anglicanos da Igreja Anglicana na Bahia. Os luteranos chegam aqui também nessa mudança. Já no governo imperial, em 1824, eles se estabelecem. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, ela se organiza num sínodo em 1868, né? Vamos em frente. Mas ela, antes, pode passar, Marcos, ela estava muito, vamos dizer assim, independente, autônoma, e aí eu estou citando Dré, que para mim é um desses grandes historiadores da Igreja Luterana, né? E quero falar da Revolta dos Muckers, não posso deixar de falar, que é um movimento messiânico, Mucker é santarrão em alemão, numa comunidade protestante no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, que, como movimento de Canudos, foi condenado pelo clero luterano e, em 1874, foi derrubado, destroçado, com força policial e canhões, né? Como reagia a Igreja Católica a esses protestantes? A Igreja Católica continua a igreja oficial do Império, né? Está lá
Constituição de 1824. Os protestantes eram chamados de trânsfugas e hereges. Os que se convertiam eram trânsfugas, vira-folhas. Isso, vou chegar lá. O catolicismo reivindicava-se como a religião dos brasileiros e o protestantismo uma seita estrangeira. E seita aí é pejorativo, né? Vamos em frente, né? Os templos eles foram organizados, mas os cemitérios, no período imperial, ainda estavam sob a tutela da Igreja Católica ou das Irmandades Católicas. Então, os protestantes tiveram que fazer os seus cemitérios, né? E os cemitérios protestantes são fontes riquíssimas, eu trabalhei na minha tese, né? Agora eu vou falar rapidamente, porque meu tempo está esgotando, né, do protestantismo missionário. É um protestantismo da segunda metade do século XIX, né, a política liberal de Dom Pedro, a onda migratória dos Estados Unidos, os interesses comerciais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, foram fatores que propiciaram a presença desses protestantes aqui. E antes deles, desses missionários que vinham com projetos missionários a partir desse avivamento religioso, né, que aconteceu nos Estados Unidos, eles foram precedidos pelos colportores, especialmente metodistas, né, que Wasny estudou muito bem eles, né, e dois ficaram mais famosos, que é o Daniel Kidder e o Fletcher, que escreveram O Brasil e os Brasileiros, também uma fonte riquíssima. Bom, a Igreja Evangélica Fluminense, organizada pelo casal Calley, eles criam a primeira escola dominical aqui. Os anglicanos tinham escola dominical, mas era diferente, não era como essa dos dissidentes, né? A Igreja Presbiteriana, em 62, em 69, os metodistas, né? Aí eu estou citando Leonard, a Igreja Evangélica Brasileira, que é uma dissidência da primeira Igreja Presbiteriana, e aí são os estudos do professor Adroaldo Almeida, né? É a primeira Igreja Batista do Brasil. Isso aí é uma polêmica que a gente depois vai falar. Pelos casais Taylor e Bagby, em Salvador, e a Igreja Episcopal Americana, no Rio Grande do Sul. Essa Episcopal Americana, na década de 1950, vai se juntar com a Igreja Anglicana de origem inglesa, que eu falei no início. Bom, a confusão está feita, a Igreja Católica não aceita, já falei, né? E havia intolerância de parte a parte, né? Os protestantes chamavam os católicos, especialmente os de origem missionária, não tanto os luteranos nem os anglicanos, mas esses de origem missionária, que vêm da trajetória norte-americana ou anglo-saxônica, que o Calley não é norte-americano, é british, ele e Dona Sarah. Então, essas relações eram muito tensas, né? E o que vai acontecer? O casal Calley, não só Robert, mas Dona Sarah também, que era uma exímia musicista, tenho que dizer, né? Para mim, os primeiros inários que se tem, muito do material foi ela que organizou. Isso Lindon estudou, vocês podem ler nos textos de Lindon e de Sérgio Prates também, né? Esse casal se tornou interlocutor do imperador Pedro II, e eu digo com todas as letras que ele aplainou diplomaticamente os primeiros passos do protestantismo no Brasil. E aí estou citando Lindon, né? Lindon Santos, vamos em frente. Bom, em 1861, Dom Pedro vai atender às pressões internas dos diplomatas e também desses protestantes que estão nesse círculo, né, da corte, vai dizer que o casamento não católico também é casamento.
Porque uma das brigas dos católicos, dos protestantes, os católicos não aceitavam o casamento, dizendo que, que o que não era casamento religioso católico era amancebamento. E os protestantes se irritavam com isso, claro, né? Isso faz parte da ética e a questão sexual ainda era muito forte, né? Bom, aí tem a imprensa, estou citando aí os principais jornais que tinham um objetivo doutrinário interno, mas também proselitista, de evangelizar e fazer prosélitos, né? Os colégios protestantes, as escolas anexas, a Associação Cristã de Moços, foram empreendimentos educacionais muito eficientes na propagação das doutrinas protestantes, desse protestantismo missionário. E aí eu estou citando o protagonismo dos metodistas, citando os trabalhos do professor Wasny. Vamos em frente, que eu já passei os 10 minutos, né? Mas isso eu tenho que dizer, né? Um setor da elite política criticava muito o catolicismo nesse momento, isso é a segunda metade do século XIX, em pleno império, e Rui Barbosa, nosso conterrâneo, né, que, aliás, é quem redige o texto da liberdade religiosa, né, na República, com a República, né, mas isso aí é para Wasny, não é para mim, não. Né? Mas já no final do império, eles estão batendo na Igreja Católica e dizendo que o progresso dos Estados Unidos advém do protestantismo. Eles, e aí eu estou citando Tavares Bastos e Rui Barbosa como exemplos desses políticos, não eram só eles, né? Vamos em frente, eu já falei do pastor Miguel, né? O discurso de Rui Barbosa, dizendo que tudo que tinha de bom no mundo era do protestantismo. Pronto, em frente. Bom, vai em frente, nas considerações finais. Vou pular, porque já falei demais, né? Para mim, uma herança do denominacionalismo dos Estados Unidos, que eles trazem, os missionários trazem para o Brasil já no século XIX, e isso vai dificultar uma perspectiva ecumênica e de cooperação interna entre os próprios protestantes no período. Cultivaram uma mentalidade de minoria religiosa, que para mim até hoje subsiste, e isso aí é discussão para os próximos encontros, né, em permanente disputa com a Igreja Católica. E isso impossibilitou um diálogo mais produtivo com a cultura brasileira. Então, os batistas, os Begbs e os Taylor, diziam que aqui não tinha cristianismo coisa nenhuma, aqui só tinha idolatria. Tem uma senhora, uma professora chamada Arquiminha Barreto, que escreve um livro belíssimo, era uma mulher negra baiana do Recôncavo da Bahia. Ela escreveu um livro chamado Mitologia Dupla, e o dublê da mitologia, sabe qual é? A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica era a inimiga, mas, ao mesmo tempo, nessa inimizade se criou, vamos dizer assim, alguns canais, né, de intercessão. Bom, e, para finalizar, né, esse estrangeirismo desse protestantismo, né, a liderança dos missionários estrangeiros começa a ser questionado já no final do século XIX, e isso vai propiciar a independência de várias denominações. E aí eu estou citando, no início do século XX, os presbiterianos em 1903 e os batistas em 1910, com a fundação da Missão Batista Independente. É isso, eu pulei um monte de coisa, porque Lyndon me deu 2 temas para eu falar num dia só. Muito obrigada.
Muito bom, professora. Agradeço imensamente a fala da senhora, sem problema nenhum em relação ao tempo. Foi excelente escutá-la. Bom, então eu passo agora a palavra para o professor Rogério Veras, para ele fazer, enfim, as considerações dele. Opa! Boa tarde, né, a todos e a todas. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui para dialogar com a professora Elisete, né, que um dos comentários acho que acertou na qualificação quando falou que ela é uma diva. Eu, diva? E, de fato, a senhora é uma diva, uma inspiração para a gente, né, daqui da nova geração, pelos seus trabalhos, seus textos. Obrigada. Os insights, as ideias. Então, eu me sinto honrado de estar aqui para dialogar, né, com a senhora e também para aprender, né, como já tivemos aí esses 40 minutos de aprendizado, né, poderia até realmente ir até mais 50, né, como foi pedido, que seria prazeroso e como foi ouvi-la, tá bom? Bom, o meu papel aqui é provocar um diálogo, é fazer algumas questões, né, para a gente adensar um pouquinho mais, adensar a conversa não, esticar a conversa, né? Esticar a conversa, para a gente continuar conversando, que é uma coisa que a gente gosta, né? E é muito bom, eu queria também parabenizar os organizadores, porque é uma coisa que a gente sente uma necessidade, né? Eu, como pesquisador do protestantismo, sinto a necessidade de a gente ter mais contatos, né? É bom que esteja acontecendo virtual, né? Mas eu espero que seja o ensaio, o pontapé inicial para a gente realizar um evento nacional aí de pesquisadores do protestantismo, né? E aí juntar diferentes grupos de pesquisa para trabalhar nesse intento, e eu mesmo já me coloco à disposição aí junto com o meu grupo de pesquisa. Tem muitos aí que estão assistindo essa live, né? Esse momento, para a gente ajudar a organizar esse evento depois que esse momento pandemônico passar, né? Isso, tá certo. A gente tem que estar junto para trocar ideias e conversar mais. Então, parabenizo também ao Lindo, ao grupo de pesquisa, o Recute, ao laboratório também de pesquisas, se não me engano, da Federal Rural, né, do Rio de Janeiro. Se eu estiver enganado, depois eu me corrijo, tá bom? Mas juntar esses grupos de pesquisa e nos juntarmos, quem sabe, também presencialmente, para a gente não somente se ouvir e se ver, mas se abraçar, né? Se abraçar e conversarmos nas mesas de bares também, né? Também é muito bom, muito inspirador também. Bom, mas deixando de lado... E eu já tenho um título ali. É uma boa ideia. Isso, temos que fazer. Bom, professora, eu gostei muito do seu texto, né? Um texto que traz muitas questões assim para a gente pensar, questões atuais. E a primeira coisa que me ajudou a pensar o seu texto, né? E a senhora começou a falar isso também no início da sua fala, né? De como que a gente tem um olhar sobre a história colonial do Brasil, praticamente onde os protestantes não existem, né? E aí geralmente se fala dos protestantes a partir do século XIX, né? Ainda que tenha havido as chamadas invasões francesas e holandesas, essa questão do protestantismo fica um tanto marginal na historiografia que a gente, que é hegemônica, digamos assim, que chega a gente através do livro didático e até mesmo dos historiadores profissionais, que muitos fizeram essa história do período colonial na esteira de uma história da igreja, né? Por exemplo, posso citar o Eduardo Hornet, né? E aí, dois textos do Eduardo Hornet e do Fernando Novaes me vem à cabeça agora, quando eles falam de forma muito parecida, muito semelhante, de que a colonização no Brasil foi montada sobre a égide da Contra-Reforma, né? E que o protestantismo estava ali mais como um fantasma, né? Mais como um fantasma a endurecer o tipo de relação que a Igreja Católica tinha com os nativos, com os próprios colonos, no sentido de manter eles numa uma ortodoxia tridentina, né? Ou conquistar o gentio para a verdadeira religião de Cristo, né? Que é o catolicismo. Então, o protestantismo estaria ali de forma muito mais como um fantasma do que como uma presença efetiva. E o seu texto mostra essa presença efetiva, né? Desses protestantes, e não somente a presença, mas os projetos, né?
eles tinham uma pauta, eles não estavam ali só obrigados, eles tinham um projeto de futuro para essa colônia, eles tinham uma pauta. E isso é muito interessante assim, para a gente perceber, ainda que essa presença ela seja pontual, ela seja, como a senhora fala no final, de certa forma efêmera, porque nenhuma desses empreendimentos invasores foi bem sucedido, né? Logrou êxito, ainda que tenha sido assim, eles estiveram presentes e evangelizaram, procuraram evangelizar, tiveram uma ação evangelizadora, inclusive, em relação aos nativos, né? E isso me faz pensar como que a gente pode, enquanto pesquisadores do protestantismo ou historiadores que estão procurando fazer uma historiografia do protestantismo, me faz pensar exatamente como é que essa historiografia do protestantismo pode nos ajudar a repensar o nosso olhar sobre o período colonial no Brasil, né? É a primeira inquietação que eu quero trazer, né? Que essa presença protestante, ainda que seus traços, mais recentemente que a gente está tendo acesso a essas fontes, né? Fontes da Holanda, fontes da França, né, até pela facilidade da internet de conseguir essas fontes, ainda que mais recentemente a gente está conseguindo vislumbrar esses rastros, né, da presença protestante, como é que essa historiografia protestante, sobre essa presença protestante no período colonial, pode ajudar a gente a mudar a nossa perspectiva sobre o período colonial no Brasil, né? Eu queria pensar isso com a senhora, se de fato ajuda ou isso é uma certa audácia, né? Ou se essa historiografia do protestantismo poderia, de fato, entrar no centro de um questionamento, de uma revisão sobre a nossa visão do período colonial. Essa é a primeira questão que eu queria fazer para a senhora. A segunda questão, que também me chamou muita atenção no seu texto, e aí eu acho que envolve as duas temporalidades, o colonial e o imperial, tem a ver com essa presença de diversas culturas, né, convivendo numa mesma localidade, né? Como a senhora fala lá do Recife, do empreendimento holandês, né, da presença dos calvinistas holandeses, ao mesmo tempo cristãos novos, cristãos velhos, holandeses que passaram por Portugal, né, que tinham a vivência com o catolicismo, você tem os indígenas, as diversas nações indígenas. Então, assim, eu fico imaginando como é que essa pluralidade cultural, ela impactou essa ação evangelizadora, né? Tanto dos franceses na França Antártica, quanto também no empreendimento da invasão holandesa no Nordeste. E aí aquele trecho do Índio Parobá, ele é lindo, assim, né? Assim, ele é um tesouro para ser explorado. Sim. Aponta ali os caminhos. Que essa dimensão da interculturalidade, né, que a senhora está falando, né, que nos faz pensar, ou me fez pensar nos trabalhos do Sérgio Gruzinski, né, do pensamento mestiço, né, das estratégias dos nativos de se utilizar da cultura europeia. Então, assim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais dessa dimensão aí da interculturalidade para nós, novos pesquisadores, como que a gente pode explorar isso, né, e como que uma coisa que a gente geralmente escuta é que essas missões cristãs, e aí existe toda uma historiografia, uma antropologia, uma psicologia, que fala que as missões cristãs no Brasil foram aculturadoras, não respeitaram as culturas indígenas, e de fato isso aconteceu, mas muitas das vezes esquece como que esses grupos que são alvo dessas ações evangelizadoras, eles podem se utilizar também dessas culturas que tentam se impor, né? Como é que eles constroem resistências a partir dessas apropriações culturais. Né? E aí eu acho que é um tema muito interessante, você vê o Parobá se utilizando das categorias dos calvinistas para querer o apoio militar dos holandeses, né? Então, é genial isso aí, entendeu? Assim, é um achado extraordinário em termos de fazer a gente pensar como que essas culturas indígenas e como que essas missões, elas tiveram que negociar com essas culturas indígenas, e essas missões também foram transformadas no contato com as culturas que estavam no Brasil, né? No caso do período colonial, culturas indígenas, próprios portugueses católicos, cristãos novos, e no período imperial, as pessoas que estavam nas cidades, né? Nas cidades como Rio de Janeiro, como São Luís, como Salvador, também escravos, né?
que vinham de diversas nações africanas, ou quando as missões protestantes começaram a adentrar pelo interior do Nordeste ou do Sudeste, vão encontrando aí os sertanejos do Nordeste, do Sudeste do Brasil. Então, essas missões, elas vão tendo seus amálgamas culturais com essas diferentes culturas, né? Então, talvez aí pensar melhor esse termo da interculturalidade, das apropriações culturais por essas culturas e essas diversidades que existem na sociedade brasileira e sempre existiu, né? Então, é isso que eu queria fazer como provocação. Espero que tenha dado para o nosso debate. Agradeço a colocação do professor Rogério. De fato, essa questão do projeto protestante na colônia para repensar, né, a própria história colonial foi algo que também me chamou bastante atenção, né? Achei muito bacana a colocação. E passo a palavra para o professor Varginho para também trazer as contribuições dele, aí depois a palavra está com a senhora, professora Elisete. Boa tarde a todas, né? E a todos que estão, assim, nessa sala. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande participar de um debate como esse, ainda mais com a professora Elisete, né? Companheira desde 1999. Bolinha! Né? Desde mil e bolinha, assim que meus alunos falam. Desde o século passado, né? Primeiro, também cumprimentar os organizadores, agradecer, né, os organizadores do evento, desse evento remoto, e pedir desculpas, né, as incompreensões iniciais, né, do contato comigo, né, às vezes as pessoas nessa idade, assim, eles vão tendo, igual a minha, vão tendo muita dificuldade em lidar com essas coisas ligeiras demais, né? E às vezes isso gera incompreensão. Então eu vou fazer algumas simples considerações aqui, muito simples, viu, Elisete, pessoal? Eu tenho procurado fazer questões muito simples, às vezes que dizem muito mais respeito ao meu conhecimento, à minha busca pelo saber, do que um debate aprofundado. Eu estou abrindo mão de querer compreender determinadas coisas a partir da sua complexidade, mas a partir da sua simplicidade, né? Você vai lidando com alunos aqui e projetos ali, e às vezes é preciso lidar com as coisas na sua simplicidade, né? E eu não poderia deixar de iniciar essa minha pequena fala aqui, dizendo que a minha fala é profundamente tocada pelo momento político que vivem os evangélicos no Brasil, né? Eu não posso deixar apesar da minha experiência de pesquisador do protestantismo, do metodismo, há muitos anos, o momento atual toca demais a minha fala, né? A minha fala. Por que de 4 anos, 5 anos para cá, os evangélicos têm sido tão tratados na mídia como são tratados? Como bem disse a Elisete no início da fala dela, tratam os evangélicos como se fossem um só, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. E tratam os evangélicos como se fosse um grupo só. E me parece que quanto mais explicações aparecem, mais complicado fica, né? Mais complicado fica. E a partir disso que eu quero fazer algumas considerações. Eu gosto muito quando a Elisete propõe o estudo dela a partir da categoria de campo religioso do Bourdieu, né, para tratar da configuração do campo religioso, a divergência no campo religioso, as disputas no campo religioso, porque Bourdieu vai nos possibilitar entender a religião como disputa pelo poder,
disputa pelo poder, porque é isso. Qualquer grupo religioso que se organiza em determinada região, né, ele está disputando um poder simbólico, como diz o E é justamente essa questão da disputa pelo poder o que faz com que os grupos evangélicos no Brasil, né, crentes, né, irmãos separados, né, os evangélicos, os protestantes, eles sejam justamente essa disputa pelo poder, né, que às vezes leva a incompreensões. Porque leva a incompreensão, a compreensão que num determinado grande período da história, 300 anos, os evangélicos não disputaram o poder. E que hoje, a partir de 15, 20 anos, os evangélicos estão, né, um grupo de evangélicos, né, estão disputando o poder, portanto, estão disputando o poder, portanto, eles representam os evangélicos, porque a disputa pelo poder é muito mais visível nesse momento. Mas a história, o que a Elisete faz hoje aqui, é o contrário. Essa disputa, a disputa pelo poder já está dada desde a colônia, né? Então, isso é muito interessante, né? Mas por que será? Mas por que essa disputa pelo poder, ela fica tão opaca, tão sombreada na colônia e boa parte do império? É uma questão, né? Porque falta pesquisa, né? Porque falta pesquisa. E pesquisa que a Elisete tem se proposto nos trouxe agora com belíssimos documentos aí, tá? Por exemplo, uma questão que a gente trabalha, nos é colocada para hoje, né? A Elisete lembra nos estudos dela, né, que durante a presença dos huguenotes, do Villegagnon, aqui na colônia, havia uma tentativa de universalização, né, por meio com a vontade de se alcançar os indígenas. Olha, passa-se 500 anos e as igrejas continuam da mesma forma a querer alcançar o indígena para o evangelho. Olha, que permanências históricas são essas? Por isso que, às vezes, houve divergência desse projeto de evangelização no tempo, houve divergência, né? Então, houve. Né? Ou será que o projeto universalizante da Igreja Católica, ou depois dos protestantes, eles continuam? Mas outra questão que eu gostaria de trazer aqui agora é quando ela fala, quando a Elisete trouxe aqui a baila, a presença dos anglicanos e dos luteranos, dos anglicanos principalmente, no início do Império. Tá? Olha, os anglicanos vieram protegidos pelo Estado português. Eles receberam uma permissão. Ora, uma disputa política. Mas por que essa disputa política porque essa disputa política não foi suficiente para colocar esses protestantes, né, como debate cultural? Né? Essas são questões que eu fico pensando. Né? Depois, eu vou
quando a Elisete fala da presença dos protestantes missionários, né? Dos protestantes missionários a partir da segunda metade do século XIX, nós vamos ver nos protestantes missionários, de forma mais clara, uma tentativa, né, de disputa mais direta pelo poder, de se inserirem de forma mais direta e mais visível no poder político. Isso é claro, né? Seja lá nas lutas abolicionistas, sejam nas manifestações sobre os avanços tecnológicos, sejam nas manifestações sobre a criação de escolas, são os protestantes missionários proselitistas que vão deixar transparecer, né, essa tentativa de presença política mais marcante, disputa pelo poder, não poder político, mas pelo menos disputa pelo poder de aparecer, o poder de influenciar, o poder simbólico. Né? Poder simbólico. Então, e aí, né, eu vou, só para finalizar, para não ficar fazendo uma outra palestra aqui, eu acho muito interessante analisar esses protestantes missionários, né, e já analisar esses protestantes missionários, né, já como aqueles que vão se engajar, né, bastante, e pouca gente sabe, pelo menos a grande imprensa não sabe disso, que eles vão se engajar, né, ali na atuação política na República, tá? Eu tenho estudado, eu tenho pesquisado muito isso, nos últimos 2 anos, eu tenho orientado e pesquisado a atuação das viagens missionárias no século XX, as viagens missionários que viajaram pelo interior do Brasil, né, pelo Amazonas aqui, no século XX, né? Eu estou na região amazônica, né, eu estou no Tocantins, eu estou estudando essas viagens missionárias pelo século XX. E essas viagens missionárias eram ações políticas. Sim. Ações políticas. Eles discorriam sobre tudo, sobre o negro, sobre a população negra, quilombola, que não se adequava à República. Eles se manifestavam com aquela comunidade indígena, ribeirinha, que não se adequa ao progresso. Né? Então, são elementos políticos interessantes, né, Elisete, que estão postos aí e que numa hora como essa, desse momento polemizado que estamos vivendo, né, essa relação entre protestantes, evangélicos e cultura, né, fica mal compreendida e mal postas, mas e isso só se resolve, não só com explicações gerais, mas se resolvem com explicações calcadas em pesquisas. É isso, Elisete, obrigado. Né, e obrigado a todo mundo aí. Bom, agradeço ao professor Vasni pelas considerações, por estar instigando o debate, né? Eu acho que todas as falas me parecem, assim, ter uma questão em comum, né? Que eu acho que é como que essa história, né, dos protestantismos aqui no Brasil, ela é uma história que já vem sendo feita, né, por pessoas como o professor Elisete, o professor Lino, o professor Vasni, mas é uma história também ainda a ser feita, né? Muita coisa eu acho que ainda tem, eu acho que momentos como esse são muito ricos, né, para a gente pensar essa história por fazer, né, dos protestantismos. Então eu passo, professor Elisete, para a senhora, para poder, enfim, fazer considerações a respeito da fala do professor Rogério e do professor Vasni. Então, professor Elisete, a palavra com a senhora.
Bom, quero agradecer as questões muito instigantes dos colegas, né? E eu costumo dizer que são questões que abrem possibilidades para mais uma palestra, mas eu vou falar pouco para dar condições para a gente abrir o debate. Já vi várias pessoas aí se inscrevendo. Rogério Vera, né? Eu penso que a historiografia brasileira, isso aí não vou fazer aula de introdução aos estudos históricos, nem de teoria da história, né? Mas a historiografia brasileira, ela ficou muito centrada numa visão que eu diria os cronistas e foram se repetindo aquele positivismo e pouquíssimos adentraram de fato a uma pesquisa mais acurada, né? E quando você fala da historiografia do período colonial e que muitos livros e muitos textos passam ao largo da questão religiosa, ou então dizem assim, tudo estava dominado pela Igreja Católica. É um equívoco, não estava tudo dominado pela Igreja Católica, né? E a própria presença da Inquisição no Brasil é concretamente um atestado que não estava, né, dominado pela Igreja Católica. Nós tínhamos, apesar do padroado régio, que era aquela relação da Igreja Católica com o Estado metropolitano, no caso Portugal e também Espanha, na América Espanhola, né? Apesar dessa exigência do ponto de vista jurídico, político, religioso, existiam as comunidades negras, o candomblé, né, os batuques estão dados, né, se a gente for pegar a documentação da Inquisição, aparece tantos sacerdotes, sacerdotisas, que faziam os seus cultos, os seus orixás, islâmicos passaram por aqui, para além dos judeus, né? Não cristãos novos, mas judeus que permaneceram fazendo suas sinagogas, esnogas, como aparecia na documentação inquisitorial, né? E os indígenas, né? As religiões xamânicas, as chamadas santidades que os jesuítas reportaram, né? Foi estudada por várias pessoas. Recentemente tem uma professora, uma jovem professora aqui da UFRB, Jamile, que está estudando aquela famosa santidade do Jaguaribe, né? Que os indígenas tomaram tudo e disseram que Jesus era índio, igual a eles, e que a Virgem Maria era uma negra, igual a mim, né? Enfim, é um debate intercultural, né? Quando você pega o conceito de interculturalidade, né? Claro que eu não estou dizendo que não houve uma imposição do catolicismo. Houve sim, mas não apenas a Igreja Católica. Então, no meu entendimento, trazer à luz essas pesquisas sobre o protestantismo no período colonial é dizer, com todas as letras, que sim, tinha hegemonia da Igreja Católica, tinha um padroado régio, mas o campo religioso brasileiro sempre foi plural, sempre. Então, essa imposição que se vê atualmente, né, de determinados grupos religiosos, isso não faz parte da historicidade, né, e sim de alguns grupos que querem dominar. E aí Vazini me vem com suas questões teóricas muito fortes, né, mas antes eu ainda quero falar, né, eu passei muito rápido, né, acho que foi Jaqueline que escreveu aí. E a igreja reformada entre os indígenas, né,
Sim, foi forte, né? Eu falei de Halvik, Franz Halvik, Jaqueline também andou estudando isso, né? E o Padre Vieira, quando vai lá na Serra da Ibiapaba, no Ceará, ele diz que nunca viu tanto índio calvinista, tanto índio protestante. Diz que é uma Genebra, que era Genebra, era a cidade de Calvino, uma Genebra brasileira, que existia no interior do Ceará. Eram os indígenas que foram evangelizados pelos holandeses, pelos calvinistas. Então, essa história precisa, de fato, ser trazida e ser contada, né, para que a gente não repita, como diz Marx, né, de forma ou de tragédia ou de farsa, né? Enfim, né? E quanto ainda à questão da interculturalidade, é um conceito que alguns não gostam, dizem que não é um conceito politicamente correto, né? Eu tenho pensado nesse conceito porque, de fato, né, a interculturalidade ela está presente em todas as relações, mesmo aquelas que foram trazidas, vamos dizer assim, do ponto de vista da dominação, né? Depois eu vou disponibilizar esse texto que eu escrevi, que eu discuto os indígenas e a interculturalidade. E quanto à questão da ideia do universalismo cristão, aí vem, de novo, uma questão que é ao mesmo tempo teológica, mas é teórica. Vasni está correto. Quando há projetos de domínio, né? Você é incapaz, ou os grupos ou as instituições religiosas, de perceber, do ponto de vista ecumênico, do ponto de vista do diálogo, que o outro pensa diferente, mas o outro também está fazendo a sua adoração ao sagrado, no plural, às suas divindades. Então, essa imposição religiosa, né, dessa universalidade cristã, e não é só cristã, o Islã também fez isso, né? Aliás, todas as grandes religiões institucionalizadas fizeram isso, né? E aí a gente chega em Bourdieu, Vasni, né? São disputas de poder, sim, poder simbólico muitas vezes, e muitas vezes o exercício próprio do poder e da guerra, né? A guerra, não é guerra simbólica, não é luta de representações, é luta no front, para matar e morrer, como diz Karen Armstrong, em nome de Deus, né? Matar em nome de Deus, para exercer o domínio, né? Então, não sejamos inocentes, não sejamos, porque nós não temos mais a idade da inocência, né? Dentro de um projeto religioso de expansão, está embutido um projeto político. Eu concordo, eu acho que essa discussão que Vasni traz não é simples, é complexa, muito complexa, porque é a atualidade do que nós estamos vivendo, né? Por que os protestantismos, no período, vamos dizer assim, colonial, ou no período imperial, eles não tiveram tanta força como eles têm agora? Pelo menos até 1930, antes do Guaraci, que você estudou, Vasni, se transformar em deputado, né? Os protestantes arrasavam com a Igreja Católica, que a Igreja Católica só queria o poder, só queria o domínio. Essa professora que eu citei, a Arquimínia Barreto, que escreveu esse livro, A Mitologia Dupla, e ela escrevia no Jornal Batista também. Uma das críticas mais ferrenhas que ela faz à Igreja Católica no Brasil é que a Igreja queria poder, queria fazer política. Os protestantes estão fazendo a mesma coisa.
porque não faziam lá em 1930, porque não tinha curral eleitoral ainda, não tinha voto de cajado. Vazini, vamos chegar ao que você quer. Ele está me provocando para eu falar aí das mega igrejas, né? Da plantinha que cura o coronavírus, é abençoada, e o Exu coronavírus do pastor lá da Igreja Mundial do Poder de Deus. Mas isso não é para hoje, não, isso é para frente, né? Isso é para frente. Então, gente, de fato, né, é um projeto de poder. É um projeto de poder, e esse projeto de poder está dado desde a reforma. Aliás, esse projeto de poder está dado desde sempre, né? Não é só da reforma, não. E a reforma só não virou uma heresia e o herege foi para a Inquisição. Lutero não foi morto na Inquisição, como os inquisidores queriam matá-lo, porque ele teve o quê? O abrigo e o refúgio dos príncipes alemães ávidos de poder e que queriam se separar da Igreja Católica, porque não aguentava mais o Império Romano Germânico Saxônico. Ponto. Né? Bom, e hoje, né, nós estamos vivendo, para além da teologia da prosperidade, uma teologia do domínio, né? Os neo todos aí, e os tradicionais fundamentalistas estão vivendo a teologia do domínio. A teologia do domínio é: nós queremos governar o Brasil, seja através do vírus, que eu não vou citar o nome aqui agora, que vocês já sabem. Tem 2 vírus, né? O pandêmico e o pandemônio. O vírus do pandemônio, seja através dele, seus ministros, aquela senhora lá da Goiabeira, que vocês também já conhecem, e o da Justiça, que é um presbiteriano fundamentalista, que disse que o vírus é um profeta. Abba, Pai. Deus nos salve. Se o vírus for um profeta, né? Vocês viram o texto, né? Que circulou. Foi a Amorim que mandou para mim, não foi, Amorim? O manifesto dos profetas. Vocês viram. E agora, só para concluir, em relação aos anglicanos. Os anglicanos não se envolveram no debate cultural, nem no debate político, porque eles não precisavam, eles faziam bastidores. Eles faziam os bastidores. Os anglicanos, não podemos esquecer, são os grandes capitalistas que construíram as ferrovias, que construíram o elevador Lacerda aqui na Bahia, que construíram os grandes projetos arquitetônicos, urbanos, a Light e tudo mais aí que vocês pensarem de projetos da modernização tecnológica, são eles, né? E são também os que emprestavam dinheiro ao Império Brasileiro, né? Na hora da República, na instalação da República, eu encontrei na documentação da Igreja Anglicana muitos textos preocupados dos pastores, dos reverendos e dos capitalistas também. Se a República ia honrar os compromissos financeiros que o Império tinha com os capitalistas ingleses, né? Então, a política daí está dada, né? Eles não se envolvem por isso, né? E em relação à visão do progresso, é verdade, eu concordo com você, Vazini, eu penso que essa perspectiva de que o protestantismo traz o progresso, isso não é só de Rui Barbosa, nem só de Tavares Basto, isso está arraigado, né? Rubem Alves tem uma frase que eu acho lapidar, que os Estados Unidos da América do Norte são a utopia implícita do protestantismo brasileiro. É um pouco por aí, né? Bom,
Eu acho que eu já falei, só um reparo, né? Na minha fala, eu passei muito rapidamente pelas relações políticas no Império, quando eu falei do casal Calley, que eles foram os diplomatas que aplainaram os caminhos, né? Eu estou falando de diplomacia, não estou falando de diplomacia do ponto de vista político. A tolerância religiosa que os protestantes missionários tiveram ao longo, né, do Segundo Império, para mim, deve-se a ele. Ao trabalho dele, Lyndon e Pratt estudaram isso muito bem, né? Ao trabalho dele, as conversas, né? Vamos dizer, as intervenções no próprio consulado britânico, no consulado norte-americano. Então, estão fazendo política, não estão fazendo política partidária, mas estavam sempre por trás, nos bastidores, fazendo política, né? É isso. A gente vai conversando. Eu quero agradecer, né, a todas e todos que ficaram com a gente até agora, né, agradecer muitíssimo à professora Elisete pela exposição, pela participação, o professor Vasni, professor Rogério, professor Lyndon, professor Clínio, né, outras pessoas que ficaram com a gente aqui também no chat, fazendo perguntas, enfim, o César Moisés, que também está com a gente aqui participando, enfim. Agradecer muitíssimo a presença de todas e todos, lembrá-los, né, que a gente vai ter o nosso terceiro encontro, né, desse evento, vai acontecer no dia 2 de junho, e aí é com o professor Vasni, né, falando sobre essa questão do protestantismo na Primeira República. Então já fica aqui o convite, né, para professora Elisete estar com a gente também, professor Rogério. Queria agradecer muito, né, relembrar que, né, esse evento está sendo promovido pelo LABEP, da Rural, e pelo RECULT, né, da Universidade Federal do Maranhão. Ele está sendo coordenado por mim, pelo professor Clínio, pelo professor Lyndon, pelo professor Sérgio Prates, que teve que sair aqui, o professor Pedro Medeiros também está à frente aí na coordenação do evento. Né? E então é isso, pessoal, agradecer mais uma vez, né, e dizer que então estamos encerrando aqui esse nosso segundo dia, né, do nosso primeiro encontro remoto, e com a expectativa, assim, que a gente consiga desenvolver muitas atividades, né, essa ideia da professora Elisete de um grande encontro nacional sobre estudos dos protestantismos, acho que é boa para a gente levar para frente. Tá bom. Tá ótimo? Tá ótimo, obrigada. Então é isso, pessoal. Encerro aqui agradecendo mais uma vez a participação de todo mundo que ficou com a gente até agora. Obrigado e abraço. Obrigado. Obrigado, abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.